Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento que você vai estar vendo esse vídeo. Por isso eu abordo os 3 períodos do dia, te dando um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Eu me chamo Samuel e pela graça de Deus a mim concedida, evangelista Samuel. O Senhor tem me agraciado com um ministério de evangelista e pregador do Evangelho de Jesus. Eu gosto e sou apaixonado pelo estudo da Palavra de Deus e Deus tem me providenciado, abrido portas para que eu venha crescer no conhecimento. E eu tenho certeza que essas portas que Deus tem aberto ou abrido para mim, não é só para mim pregar, mas para mim também compartilhar um pouco daquilo que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a respeito da palavra dele. E hoje eu quero compartilhar com você, te dar uma aula introdutória, geral, simples, a respeito desse tema aí, teologia. E o tema já é uma interrogação, uma pergunta: o que é teologia? Você está vendo aí, estou gravando a tela do meu celular, estou usando aqui de um artifício, de uma tecnologia, de um método para estar gravando essa aula para você. Então nós vamos falar a respeito da teologia. É um tema que causa medo em muitos cristãos, em grande parte de cristãos. Pavor, às vezes, preconceito. O que é o preconceito? A pessoa cria um conceito antecipado daquilo que não conhece. A pessoa não sabe o que é teologia e já fala: a teologia não presta, teologia esfria, teologia isso, teologia aquilo. E sabe o que é mais maravilhoso disso tudo que eu estou dizendo? É que eu era uma dessas pessoas. Eu era assim. Eu não preciso mentir. Que falso testemunho também é pecado. Não só o falso testemunho prático, mas o falso testemunho com o intuito de ganhar a atenção das pessoas contando mentira. Esse não é o meu propósito. Eu era realmente assim. E já preguei nas minhas oportunidades falando que teologia esfria, ou seja, eu tinha um preconceito com a teologia, entende? E eu nem conhecia a teologia. Hoje eu conheço um pouco da teologia, estou caminhando os degraus da teologia, nível básico, médio e bacharel, pela misericórdia, pela graça de Deus. E isso mudou bastante a minha vida. Tem muitos anos que eu sou estudante da teologia, graças a Deus, muitos anos assim, Eu não comecei ano passado. Então, tem muitos anos, desde quando eu me propus a estudar a Bíblia, mal eu sabia que eu estava fazendo uma teologia. Entende? Você vai entender aí no decorrer da aula, tá ok? Então, o assunto é: o que é teologia? Uma introdução ao estudo de Deus e das verdades bíblicas. Tá aí a capa com uma pergunta: o que é a teologia? Aí tá o meu propósito: introduzir você ao estudo de Deus e das verdades bíblicas. Ok? Vamos direto. Vamos começar compreendendo o significado do termo teologia. E depois nós vamos procurar identificar as suas áreas principais. Mostrar por que estudar teologia é importante para a nossa fé. E depois nós vamos aprender a aplicar as verdades, ou seja, vamos aprender a necessidade de aplicar as verdades teológicas ao nosso dia a dia, ok? A definição de teologia. A palavra teologia vem do grego theos. Theos significa Deus, ok? Então a palavra teologia, ela vem do grego e ela é a junção de duas palavras. Primeiro, theos, que significa Deus, e logos. Logos significa estudo,
palavra, razão ou ciência, ok? Estou acrescentando aí um pouco o slide, né? Eu não coloquei no slide, mas está aí. Então, logos significa estudo, que é a ciência. Palavra, razão, entende? Então, teologia é a junção de dois termos, é a composição de dois termos grego, que vem do grego, theos, Deus, e logos, que é estudo, palavra ou razão. Então, quando você une esses dois termos, você tem um termo chamado teologia. Aí você vai pegar ali theos de Deus, theos significa Deus, e logos, que é ali a parte da logia, logia. Então, teologia é o estudo acerca de Deus, das coisas de Deus, acerca de Deus e das coisas de Deus. Tá bom? Teologia é isso. É o estudo acerca das coisas de Deus, o estudo sobre Deus e as coisas de Deus. Deus, ele é grandioso demais, Deus é ilimitado. A teologia não está para explicar Deus, mas a teologia ela vai abordar, né, as obras de Deus. A teologia vai procurar revelar, trazer ao conhecimento do ser humano, através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, tudo que está ali relacionado dentro da Bíblia Sagrada, tudo que está escrito a respeito desse Deus, quem ele é, o que ele faz, o que ele fez, o que ele vai fazer, ok? Então a teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus, tá bom? Tá vendo? Tem pessoas que nem sabem o que é isso, ou nem sabia o que era teologia, como eu. Então, já desmistificando muitas coisas que às vezes é criada nas cabecinhas, você vem aqui de maneira racional, porque ela logos também é razão. Então a teologia ela vai nos fazer compreender através da razão também as coisas de Deus. Você compreende um pouco das coisas de Deus com a razão também, tá bom? Porque nós somos racionais. Nós não somos seres irracionais como os animais. Nós raciocinamos. Deus nos deu essa capacidade, essa bênção. Tá bom? Próximo. Então, teologia é o estudo acerca de Deus. Theos, Deus, logos, estudo, palavra, razão. Ok? E a junção desses dois termos gregos traz em si um termo chamado teologia, uma palavra, né? Uma palavra chamada teologia. Teologia é mais do que um estudo. Não é apenas intelectual, não é apenas razão, intelecto, mas também espiritual. Então a teologia, embora vai nos fazer compreender as verdades de Deus através do nosso raciocínio, a teologia não descarta, né, a nossa parte espiritual. Então a teologia não é algo apenas de intelecto. Não. A teologia também é espiritual. Ela aprofunda nas verdades espirituais. Ela não vai só ensinar a Bíblia, trazer um entendimento bíblico da letra, daquilo que está escrito, assim como se fosse um livro comum. Não. A teologia, ela tem como propósito trazer, né, a revelação de Deus e de tudo que Deus fez, de maneira que, quando nós compreendemos através da teologia Deus, nós compreendemos um pouco sobre Deus, né? Posso dizer assim, e das suas obras. Após nós compreendermos um pouco disso tudo, a teologia ela mexe com o nosso lado espiritual. Ela tem como propósito nos transformar. Ela tem como propósito nos impactar. À medida que nós conhecemos a Deus e as suas obras através do estudo da teologia,
O grande propósito aqui é que o Espírito Santo de Deus, ele ilumine nosso entendimento. E à medida que o Espírito vai iluminando o nosso entendimento, ele vai também nos transformando de dentro para fora, porque passamos a compreender as verdades escritas na Bíblia Sagrada através do intelecto e através do espiritual, do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. É aquele que nos guia em toda a verdade. E o que é a verdade senão a palavra de Deus? Temos nós a Bíblia por verdade de Deus, ok? Então o Espírito Santo nos guia. Como está no slide aí, não é apenas intelecto, mas também espiritual. Por que também? Poderia colocar, não é apenas intelecto, é espiritual. Não, está aí vírgula. Não é apenas intelectual, mas também espiritual. Então, é uma razão, é um intelecto unido com o lado espiritual. Ok? Porque Deus nos fez assim. Dentre todos os seres criados por Deus, nós fomos os únicos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Deus nos deu um intelecto, capacidade de raciocinar, de compreender. E não foi à toa que Deus nos deu o intelecto. Deus nos deu essa capacidade de compreender. Senão para nós o conhecermos melhor. Então, quando Deus nos deu essa capacidade, era para que nós venhamos conhecê-lo mais e mais. Teologia é conhecer quem Deus é e o que Ele fez e o que espera de nós. Teologia é mais do que intelecto. Teologia é espiritual. Teologia é conhecer quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus espera de nós. Ok? Olha um versículo aí que está em João capítulo 17, versículo 3. Palavras de Jesus. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, vírgula, e a Jesus Cristo, vírgula, a quem enviaste. Então a teologia, ela vai nos dar o entendimento a respeito de quem é Deus. Quem é esse Deus? À medida que nós estudarmos a teologia, nós vamos compreender que Ele é o único Deus verdadeiro. E nós vamos compreender que Ele enviou o seu Filho Jesus como o Cristo, Salvador da raça humana. E quando nós compreendemos quem é Deus, quem é Jesus, quando nós compreendemos que Deus enviou Jesus, seu Filho, a este mundo para nos salvar, para nos perdoar os nossos pecados, nos conceder a salvação, nós compreendemos a vida eterna. Então, teologia é compreender a vida eterna, ok? É compreender as verdades de Deus. E à medida que nós estudamos teologia, nós passamos a compreender o que é a vida eterna. Às vezes, nós conhecemos esse termo vida eterna por pregações que as pessoas pregam nos cultos da congregação, e muitas das vezes as pessoas falam da vida eterna, mas não sabem o básico, o simples da vida eterna. Nós não sabemos a totalidade de tudo que há na vida eterna, mas não precisamos saber dessa totalidade, pois iremos viver se crermos em Deus e nos rendermos a Jesus Cristo. Iremos saber, entendeu? Mas o que é básico, o que é para nós, o que Deus quer que nós entendamos, está na Bíblia Sagrada a respeito da vida eterna. Tá bom? Então teologia é mais do que intelecto, é espiritual, é conhecer a Deus, conhecer o que Deus fez e o que Deus espera de nós. Teologia é compreender a respeito da vida eterna, porque quando eu compreendo quem é Deus, que Ele é o único verdadeiro Deus, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por mim, eu compreendo que tudo isso faz parte do propósito da vida eterna.
ramos da teologia, ou podemos dizer áreas da teologia, tá bom? Áreas da teologia. Então, a teologia é o estudo de Deus, das coisas de Deus. E a teologia tem algumas áreas, ok? E eu separei algumas aqui para compartilhar com vocês. Teologia bíblica é o estudo progressivo da revelação na Bíblia. Então, a teologia bíblica, ela tem como propósito, né, nos ensinar as verdades bíblicas de maneira progressiva, ok? Progressiva, passo a passo, tá bom? De maneira bem simples para você. Teologia sistemática. O que é a teologia, essa área da teologia sistemática? Essa área da teologia sistemática, essa área chamada teologia sistemática, na verdade, essa área chamada teologia sistemática, o que é? A área chamada teologia sistemática, ela procura organizar os temas, os assuntos da Bíblia Sagrada em temas. Então, a teologia sistemática, ela vai procurar organizar os assuntos, né, da Bíblia Sagrada em temas, tá bom? E vai ter temas sobre Deus, pecado, salvação, igreja. Eu vou citar para você alguns temas, tá bom? Então, o que a teologia sistemática vai fazer? Ela vai te trazer um entendimento de forma organizada. Não vai ser aquela salada de fruta, sabe? Aquela bagunça de versículo, aquela mistura de partes de texto da Bíblia Sagrada. Não. A teologia sistemática, ela trabalha de forma organizada. Porque ela se propõe a usar, ela usa um sistema. Que sistema que é esse? A organização. Então ela vai organizar os assuntos. E aí está entre parênteses alguns assuntos: Deus, pecado, salvação, igreja. Então, dentro da teologia sistemática tem alguns temas, né? Que os nomes desses temas estão em grego. Em grego. Deus. Tudo sobre Deus. Deus. A pessoa do Pai. Deus. Pai, né? É um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Quando for tratar só do Pai, da pessoa do Pai, a teologia sistemática, ela busca os textos que está na Bíblia Sagrada, tudo a respeito do Pai, da pessoa do Pai. Entende? E vai estudar ali em cima desse termo, desse assunto, em cima do Pai em si. E o nome grego é teontologia. Teontologia ou teologia própria da pessoa do Pai. Ok? Para você entender. Então, dentro da teologia sistemática, tem esses temas. Esses temas são matérias. Quando você faz um curso de teologia, você vai cursar a teologia sistemática, que é a primeira. Teologia sistemática. Para abrir sua mente, para educar o seu cérebro. Aí, a teologia sistemática, ela vai pegar a Bíblia Sagrada e vai dividi-la, vai repartir os temas, né? Eu acho que esse termo tá legal. Vai pegar todo o conteúdo bíblico e vai organizar para o melhor compreendimento. Então, quando fala de Deus, da pessoa de Deus Pai, teontologia ou teologia própria. Quando for falar do pecado, a palavra grega para pecado é hamartia. Hamartia. Então, hamartia é pecado. Então, e logia, que é logos, que vem de logos, é estudo. Como nós vimos lá. Lembra? No comecinho aí atrás, teologia. Não foi isso que estava lá? Teologia. Theos, Deus, logos, estudo. Então olha para você ver como esse termo logos está novamente aqui. Ele vem de novo para nós. A amartiologia é o estudo do pecado.
Então, quando você passa a estudar a matéria amartiologia, você vai aprofundar somente naquele tema. A Bíblia Sagrada, né? Vai pegar tudo que a Bíblia Sagrada fala a respeito do pecado. A martiologia é o estudo do pecado. Então, não vai só estudar o homem pecador, mas o pecado em si, ok? Salvação. O tema salvação, a matéria que estuda esse tema salvação dentro da teologia sistemática é a soteriologia. Soter vem de salvar, significa salvar, salvação. Logia vem de logos. Então, logos é estudo. Então, a junção de soter com logos da soteriologia, que é o estudo da salvação. E dentro da teologia sistemática, a matéria que abrange, a matéria que vai estudar a salvação, o nome dessa matéria é grego. É um nome grego chamado soteriologia. Soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, dentro da soteriologia, você vai aprender o propósito da vinda de Cristo, o que Cristo fez, né? Você vai aprender o propósito da vinda de Cristo e você vai aprender que Deus já tinha esse propósito de salvar antes mesmo de enviar Jesus, ok? Então você vai aprender sobre salvação. Então quando você aprende esses termos aí, vai tirando da nossa cabeça aquelas doideiras que às vezes nós criamos. Por quê? Porque nós temos um preconceito, porque nós ouvimos outras pessoas falarem. E nós não queremos experimentar porque ouvimos falar e falar mal. Às vezes uma pessoa que chegou até começar a fazer, mas não foi até o final. Aí a pessoa fala mal. Porque é uma pessoa descompromissada. Ela começou a fazer teologia com um propósito diferente. Mas quando você procura fazer teologia dentro do que realmente a palavra teologia significa, você não abandona. Você é impactado, porque a palavra teologia significa conhecimento de Deus. E a teologia vai estudar as coisas de Deus, quem Deus é, quem Deus fez, o que Deus espera de nós. Dentro da teologia sistemática também tem o tema da igreja, ok? E a matéria que vai estudar o tema igreja é a eclesiologia. Eclésia é a palavra grega para assembleia. E muitas das vezes na Bíblia Sagrada, muitas das vezes não, especificamente no texto no qual Deus revela para Pedro que Jesus é o Cristo, ali, sabe? Quando Jesus fala assim, quem diz os homens ser o filho do homem? Aí, os discípulos, alguns falam que é Jeremias, uns falam que é João Batista, uns falam que é alguns dos profetas. Aí Jesus vira para eles e fala assim, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, pelo poder do Espírito, fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai, na continuação dessa revelação que Pedro recebe, Jesus fala, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No original, tá? Não seja cabeçudo nem cabeçuda, tá ok? Olha, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento é escrito em hebraico. Então essa Bíblia que você tem na sua casa, querido e querida, ela foi escrita em uma linguagem original. E essa linguagem original não é o nosso português. Então quando a gente procura estudar, a teologia nos fornece esse conhecimento. A gente preocupa em saber qual é o sentido original da palavra. Então,
quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a palavra ali no texto original é eclésia. Eclésia, que significa assembleia, ajuntamento, chamados para fora, ok? Eclésia. Ali não foi usado, primeiramente, ali não foi escrito no original igreja. Igreja é para nós, no português. Então, antes de chegar em nós, parte-se de uma palavra original. E a palavra original é eclésia. E a matéria da teologia sistemática que estuda sobre o tema igreja é a eclesiologia. Logos novamente, estudo. Eclésia, igreja. Então a eclesiologia é o estudo sobre a igreja. Dentro da eclesiologia, que é difícil, dá até trava-línguas. Dentro da eclesiologia, você vai aprender como a igreja foi fundada. E se a igreja foi fundada em Pedro ou não. Ok? Eu vou deixar você ter sede de estudar a eclesiologia, para você aprender. E um dos textos base da eclesiologia é esse que eu citei para você aqui. Que Jesus, na conversa ali da revelação que Deus deu a Pedro de quem Jesus era, o Cristo, Filho do Deus vivo. E a igreja está fundamentada nessa verdade. Que verdade? Que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, quando Jesus fala assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, essa pedra é a verdade irremovível que a igreja foi fundada. Que pedra que é essa? O próprio Cristo. Então, quando Pedro recebe a revelação que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, aí Jesus fala assim, sobre esta pedra, sobre esta verdade que foi revelada aí, eu edificarei a minha igreja. Entendeu? A minha igreja será composta de uma assembleia daqueles que creem que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok? E tem também outros temas que a teologia sistemática abrange. Eu citei alguns aqui. Citei para você a teotologia, estudo do Pai, ou teologia própria, pode se usar também assim, quando vai se tratar da pessoa do Pai. A pecado, a martiologia, vai tratar do pecado em si, vai estudar o pecado. Soteriologia, que vai estudar sobre a salvação. Eclesiologia, que vai estudar sobre o tema igreja. E... oh meu Deus... tem outro tema muito importante, né? É a martiologia ao pecado, né? A doutrina do pecado. E tem a do homem também. Do homem. Doutrina... quando for, a teologia sistemática tem um tema. Quando ela for estudar o homem em si, como o homem foi formado, para que Deus criou o homem. A palavra para homem no grego é antropos. Antropos. Então, a matéria que vai estudar a respeito do homem, da criação do ser humano, do homem, é a antropologia. Olha o logos de novo. Logo, estudo. Antropos. Então, a junção de antropos mais logos dá-se origem à antropologia, que é o estudo sobre o homem, sobre a raça humana. E dentro da teologia sistemática, que é uma das áreas aí que está no slide seu, segunda área aí que está aí, dentro da teologia sistemática, a antropologia, ela vai procurar aprofundar o que a Bíblia Sagrada traz de revelação sobre o homem, a origem do homem, por que o homem foi criado e qual é o propósito de Deus para o homem. Ok? E tem também quando se trata do Espírito Santo. Eu não coloquei aí, mas eu estou falando para vocês. O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando o assunto é o Espírito Santo, a teologia sistemática tem uma matéria para o Espírito Santo. Para o tema Espírito Santo. A matéria da teologia sistemática
que vai estudar sobre o Espírito Santo é a pneumatologia ou paracletologia. Pneumatologia ou paracletologia. 2 termos que vão estudar a respeito do Espírito Santo. Alguns cursos de teologia colocam o nome da matéria paracletologia. Então, se você um dia fazer um curso de teologia e tiver a paracletologia, é o estudo do Espírito Santo. Pode preparar que você vai aprofundar em um estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. E também alguns outros cursos de teologia dá o nome de pneumatologia. Pneuma vem de vento. E vento traz em si um significado espiritual. Espírito Santo, pneuma, sopro, rua. Tá bom? Agora, paracletologia vem de paracletos, é a junção de paracletos, que é uma palavra que é designada para falar a respeito do Espírito Santo. Paracleto vem de consolador, que é o que Jesus disse, né? Advogado, consolador, aquele que está ao lado, que está perto, é o paracleto, ok? Está ao seu lado, para te consolar, para te defender. Quem é esse? É o Espírito Santo. Então, dentro da teologia sistemática, a matéria que vai estudar sobre o Espírito Santo se chama paracletologia ou pneumatologia. Eu prefiro paracletologia, porque dá um entendimento melhor. Paracletologia. Independentemente da palavra que os cursos usam, ambas são gregas. Ok? São palavras gregas. Mas tem o propósito de estudar a pessoa do Espírito Santo. Paracletologia. Você vai estudar sobre a pessoa que está ao lado, aquele que defende, o consolador. Quem é esse? É o Espírito Santo. Ok? E tem a escatologia, que vai estudar o assunto do final dos tempos. Final dos tempos. Então, a matéria dentro da teologia sistemática, que é a segunda área aí, ó, ramos da teologia, que ramos é área, tá ok? Então, a árvore, tem uma árvore, né? A videira lá. Jesus não falou da videira? A videira tem vários raminhos. Todos os ramos compõem a videira. Aqui tá, nós estamos estudando sobre teologia. Esses ramos compõem a teologia. Como os galinhos da videira compõem a videira. Ok? Beleza? Então, quando um galho está na árvore, ele é parte da árvore. Tá bom? Ele compõe aquela árvore. Tá ok? Então, é só esse exemplo para você me entender aí. A escatologia, escaton, é o termo para últimas coisas. É a palavra grega quando se fala de últimas coisas, últimos tempos, final, as coisas que estão por vir. Então, dentro da teologia sistemática, a matéria que vai estudar o final dos tempos chama-se escatologia, que é a junção ou união, tá, de duas palavras gregas. Escaton, últimas coisas, e logia, que vem de logos, que significa estudo. Então, escatologia é a união dessas duas palavras gregas, que vai formar uma palavra chamada escatologia, que é a matéria da teologia sistemática que estuda a respeito do final dos tempos, ok? Vai abranger muito o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, são os livros base da escatologia, ok? Passando aqui para você, vamos mais para frente, porque eu me prendi muito à teologia sistemática. Por quê? Por que eu me prendi aqui no ramo da teologia sistemática? Porque geralmente, esse ramo, essa área, é o que você mais vai se deparar quando você entrar em um curso de teologia. De cara é teologia sistemática. De cara.
Então, por isso que eu procurei esmiuçar e explicar para você aqui de maneira resumida. Tem o próximo ramo aí, teologia histórica. A teologia histórica, ela vai estudar como as doutrinas foram entendidas ao longo da história, como os ensinamentos de Jesus se passaram pós morte e ressurreição. Os apóstolos pregam, os apóstolos alcançam as vidas, as almas. Passa-se o tempo dos apóstolos, eles morrem, mas o evangelho permanece vivo como o Senhor do evangelho é vivo. O Senhor do evangelho é Cristo. Então, a teologia histórica, ela vai procurar estudar na história como que a doutrina, os ensinamentos foram desenvolvidos e entendidos ao longo da história. Próximo aí, teologia prática. A própria palavra diz, teologia prática. Como aplicar a fé no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida. A teologia prática, geralmente, ela vem como a cereja do bolo. Por quê? Porque após você entender sobre a teologia sistemática, a teologia bíblica, sistemática, histórica, agora é hora de você viver teologia. A teologia prática te ensina a viver teologia. O que você vai fazer agora com esse conhecimento de Deus que você está buscando? Como você vai viver? Como isso mexe com você? Você tem que aplicar aquilo que você aprendeu na prática, na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. A teologia prática é você praticar a teologia, você viver a teologia. O que é a teologia? Conhecimento de Deus. Você conhece Deus? Sim, conheço. Porque estudei a Bíblia, entreguei minha vida para Jesus, estudei a Bíblia Sagrada, fiz teologia, bacana. E agora? O que isso influenciou na sua vida? O que isso mexe com você? De que forma isso que você tem mexe com você? Esse conhecimento. Rapaz, mudou a minha vida. Eu agia assim, eu agia de outro jeito. Eu pensava dessa forma. Então a teologia prática ela vai abranger essa área, tá? Por que estudar teologia? Por que estudar teologia? Por que estudar teologia? Para conhecer a Deus, não é? Teologia não é o conhecimento de Deus, e não cair em erros. Então quer dizer que se eu estudar teologia eu nunca vou errar? Ou nunca vou cair no erro? Você não é perfeito. Você pode acontecer, e muitas das vezes vai acontecer de você cair em alguns erros. Só que quando você estuda teologia, de coração puro, focado, com o propósito de conhecer a Deus e as suas verdades, você adquire conhecimento para não ser enganado. Então as chances de você cair em um erro, elas minimizam. Não quer dizer que elas desaparecem. Elas minimizam. Ok? A sua chance de ser enganado, ela minimiza quando você conhece teologia. Você não sai aí acreditando em qualquer coisa, engolindo qualquer profecia. Isso aconteceu comigo. Entende? Quantas pessoas estão nos púlpitos pregando sobre Deus, nem conhecem Deus. Nem sabe porque Deus criou o homem. Eu também não sabia. Tive que aprender. E para aprender, a gente tem que ser humilde. Nós temos que ser humilde. O que é ser humilde, querido? Ser humilde é reconhecer a sua condição. Eu não sei. Preciso de alguém que me ensine. Preciso de alguém que me ajude. Ok? Preciso de alguém que me ensine. Preciso de alguém que me ajude. Vou te dar um exemplo aqui. Calma aí. Vamos aqui, ó. Vou no meu telefone aqui. Vou buscar aqui pra você. Aqui tá de cabeça pra baixo, mas vou buscar pra você uma historinha aqui bem linda. Bíblia Sagrada, um exemplo de humildade, tá? Um exemplo de humildade. Aqui, ó. Essa aqui é uma mensagem minha. Bíblia. Vamos aqui.
Deixa eu mudar essa versão aqui, tá bom? Vou colocar aqui uma versão boa. Essas aqui são as minhas versões bíblicas que eu tenho, graças a Deus, né? Então vamos aqui caçar um texto que eu vou te mostrar um exemplo de humildade. Vamos para dentro da Bíblia, falar de teologia, estudo da palavra de Deus. Então vem aqui, ó. Há um exemplo de humildade aqui para você, ó. Aqui, ó. Para você aprender, para você começar a estudar teologia. Calma aí. Deixa eu mudar de Bíblia, que vai ser melhor. Vou mudar de Bíblia que vai ser melhor, tá? Tem paciência comigo? Por favor. Tem paciência comigo que vai dar certo. Tá ok? Aqui, ó. NAA. Vamos aqui, porque lá é cheio de código. Lá é uma Bíblia cheia de código, tá? Aqui, ó. Fica aí, vai ser bom. Você não vai perder nada, não. Você só vai ganhar. 8. Aqui, ó. Aqui, ó. Atos 8, 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho de Damasco. Não, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe levantou e foi. E havia um etíope eunuco. O que é esse etíope eunuco? Era um oficial, né, de um outro país que foi até Jerusalém para visitar o templo, ok? Um alto oficial, está aí no texto 27, de Candace, rainha dos etíopes. Então ele era um oficial dessa rainha aí chamada Candace, tá bom? Ele era um etíope, que era oficial, uma pessoa de uma posição bem importante, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Então é uma pessoa importante. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, então ele era de outra terra, foi ao templo em Jerusalém, subiu a Jerusalém para ir no templo adorar a Deus. A fama desse nosso Deus alcança as nações. E ele foi lá. E aqui ele está vindo de Jerusalém. Ele estava regressando ao seu país. Assentado em sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías, ou seja, ele vinha lendo o rolo. Antigamente não era Bíblia de páginas, tá, querido? Era o rolo. Ele estava lendo o rolo do profeta Isaías. Então, tipo, ele estava voltando do culto. E vamos dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. A palavra de lá foi tão impactante que agora ele vem lendo a Bíblia, que naquela época era em rolo. Aí ele vem lendo o rolo do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem para acompanhar. Acompanhe. Né? O Espírito disse: vai e acompanha ele. O anjo falou para o Filipe lá. Quando o Filipe chegou, viu esse etíope ali na carruagem, lendo o rolo. Agora o Espírito Santo vai dizer para Filipe: olha, aproxime-se da carruagem e passe a acompanhar. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías. Me perdoa, tá? Então o Filipe perguntou para ele: o senhor entende o que está lendo? Olha para você ver. O senhor entende o que está lendo? Olha a humildade do homem. Ele poderia dizer assim: pouco te importa, intruso. Não quero saber, tem raiva de quem sabe. Como que você chega aqui, do nada, interrompe a minha viagem e me pergunta se eu estou entendendo o que eu estou lendo? Uai, você acha que se eu não estivesse entendendo, eu estaria com esse rolo na mão? Geralmente é assim, as pessoas são ignorantes dessa forma, né? Você acha que se eu não entendesse, eu não estaria pegando? Se eu não soubesse dirigir, eu não estaria dirigindo? As pessoas são dessa forma. Só que esse homem não. Ele demonstrou humildade. Olha o que ele disse para Filipe. Versículo 31. Para você aí, ó, que não gosta de teologia. Para você que se acha bom, ignorante, que o Espírito Santo te revela, né?
O Espírito Santo vem, mostra para você, revela, você vê anjos, né? Os anjos vêm, escrevem para você, assopra no seu ouvido. Olha o que ele disse para o Filipe aí. Versículo 31. Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. Olha para você ver. Olha para você ver. Ele está tentando compreender as verdades de Deus nas escrituras sagradas, no rolo do profeta Isaías. Só que ele não entendia. Filipe, o Espírito Santo sabia que ele não entendia. Mas o Espírito Santo queria salvar aquele homem. E queria, após salvar ele, usar ele para salvar outras pessoas. Então aquele homem não poderia voltar de Jerusalém, daquele culto, sem ter sua vida impactada. Ele tinha que voltar daquele culto com a vida impactada para quando ele chegar lá na terra dele, ele passar a pregar a respeito desse Deus, desse Cristo, do que Deus fez. Ok? Ele chegaria lá impactado, batizado, transformado. E é isso que vai acontecer no texto. Ok? Então o que acontece? Filipe subiu, ele falou para o Filipe, como que eu posso entender se ninguém me explicar? Aqui para você, humildade é isso. Humildade é reconhecer, eu não sei, preciso de alguém que saiba para me explicar. Aí o Espírito Santo que usou Filipe vai enviar pessoas para te ensinar. Se ele não enviar, ele vai enviar. Se não enviar pessoas, vai ser recurso, vai abrir porta para você fazer curso de teologia. Se você vai, às vezes, congregar em uma igreja que tem um curso de teologia gratuito, uma escola bíblica dominical, tudo para você compreender a Bíblia Sagrada. Deus vai abrir portas. Foi o que Deus fez comigo. Ok? E fez aqui com esse homem aqui. Então, ele não conhecia o que ele estava lendo. Quantos cristãos não conhecem, não entendem o que está lendo? Aí, ao invés de ser como eu nunca aqui, que nem era do povo de Deus, ele não era. Mas ele subiu lá para ir para o culto, para adorar a Deus. Porque a fama de Deus estava espalhou-se, né? As nações. Então ele sobe a Jerusalém para adorar a Deus, volta do culto, querendo conhecer mais esse Deus, só que ele não compreendia. E Deus, vendo que aquele homem queria conhecer a respeito dele, Deus envia o servo dele, Deus envia o servo Filipe até lá, para poder ensinar aquele homem. Então humildade é você reconhecer que você não sabe e querer aprender. Se preciso for com alguém, ninguém nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo o que eu estou te explicando. Eu tive que sentar para aprender. E por isso que eu estou te ensinando. E se você for humilde, você vai ser como eu nunca li. Vem cá, chega perto, me ensina. Eu não sei, não estou entendendo nada. As pessoas que agem com humildade, elas recebem de Deus bênçãos maiores e melhores. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E ele foi humilde. Ora, a passagem que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Então, ele estava lendo o que está na nossa Bíblia hoje, Isaías 53, que é esse texto que ele estava lendo. Mas ele estava lendo num rolo. E no rolo não tinha numeração, nem versículo. Mas ele estava lendo essa parte aí. E essa parte na nossa Bíblia está em Isaías 53. Ele não estava entendendo a parte que ele estava lendo. Isaías 53. Olha o que ele pergunta para Filipe. Então, versículo 34. Então eu nunca disse, peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então o que eu nunca entendi é que aquele livro foi escrito por um profeta. Tanto é que era o profeta Isaías. Só isso que ele sabia. Só que ele não sabia a respeito de quem o profeta estava falando. Se era a respeito do próprio profeta ou de outra pessoa. Então, olha o versículo 35. Então Filipe explicou, começando com esta passagem da Escritura. Anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Ok? Filipe anunciou para ele a mensagem de Jesus. Então o Filipe começou a explicar para ele, ensinar ele a respeito de tudo. Naquela viagem, eu creio que aquela viagem demorou horas. E Filipe só saiu da carruagem daquele homem, não sei se Filipe saiu daquela carruagem ali
Na verdade, Filipe não saiu daquela carruagem quando ela chegou lá, mas durou horas essa viagem, podemos assim acreditar, né? E logo lá na frente, isso demanda horas, tá? Não foi em questão de minutos. Eles vai, Filipe explicando, eu nunca entendendo, Filipe ensinando, o Espírito Santo abrindo, o Espírito Santo capacitando Filipe para ensinar e abrindo o entendimento do eunuco. Aí olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer quando o conhecimento de Deus vem. Seguindo pelo caminho, versículo 36, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco diz: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Olha isso aqui. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, é certo, é preciso que você creia de todo o seu coração. Então disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o que o Filipe ensinou ele? Ensinou que aquela passagem do profeta Isaías estava falando de Jesus. E Filipe explicou para ele que Jesus veio, né, assumiu a forma humana para morrer pelos nossos pecados, seres humanos eram pecadores, né? Aí Deus enviou Jesus ao mundo, o Filho de Deus, ele veio, morreu para perdão dos nossos pecados, subiu aos céus, ele ressuscitou, subiu aos céus, vive eternamente, capacitou os apóstolos com o Espírito Santo para pregar, e quem ouvisse a mensagem do Evangelho, recebesse, rendesse a esse Cristo da Escritura, né, seria salvo. Então o eunuco, ele entendendo o que o Filipe explicou para ele, ele quis ser salvo, querido. Ele quis ser salvo. E um dos aspectos da ordem de Jesus é o que? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Olha o eunuco se encaixando dentro do que Jesus ordenou. Filipe prega o evangelho. O eunuco ouve e crê. E agora o eunuco quer ser batizado, olha lá. Seguindo o caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Eu creio que na hora que o Filipe estava falando assim, Jesus deu a ordem para nós irmos, pregarmos, ensinarmos, né? E batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não falei assim: opa, eu creio, eu quero ser batizado. Aí, o que eu preciso para ser batizado? Aí o Filipe fala: você crê que Jesus é o Cristo? Eu creio no que você me explicou, eu creio no que você me ensinou. Eu creio que Jesus é o Cristo. Então o eunuco creu e confessou. Deixa eu te falar com você uma coisa, com todo respeito. Olha o que o eunuco disse, perguntou para Filipe: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe não colocou nenhum impedimento da pessoa ser batizada. Filipe, ele usou a escritura sagrada para responder o eunuco. O que Filipe usou? Marcos 16, 15, 16 e 17. Quem crê e for batizado será salvo. O que Filipe usou? Romanos capítulo 10, versículo 9, fala: ora, que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Com o coração crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, Samuel, não coloco impedimento para as pessoas serem batizadas. O pré-batismo, ele é válido, que é o quê? O pré-batismo é o momento que antecede o ato do batismo. E nesse momento, a pessoa vai ser ensinada a respeito das verdades da fé que ela quer caminhar agora. Se a pessoa quer batizar, é porque ela quer professar a fé em Jesus Cristo, caminhar conforme essa fé. Então, para ela caminhar conforme essa fé, ela precisa aprender. Então, o pré-batismo, ele não é pecado, ele não é errado, ele é bom. Entendeu? Só que aqui, o Filipe praticamente deu um pré-batismo para ele. Que é o quê? Ensinar, pregar, anunciar. Filipe deu para ele um pré-batismo praticamente. O que é um pré-batismo? O que acontece antes do batismo. O que acontece antes do batismo? Pregação. É pregação. Entende? Agora vou ensinar a pessoa a fé que ela vai caminhar. Isso é discipulado. Discipulado. A pessoa. O que é lícito? O que é preciso para que a pessoa seja batizada? Filipe disse o que a Escritura disse, o que Jesus disse. Filipe não acrescentou ao que Jesus disse. Filipe não acrescentou ao que Paulo disse. Ok?
Olha aqui, eu vou mostrar para você para não ficar nas minhas palavras, tá bom? Nós estamos sobre teologia, não estou fugindo do tema, estou te dando profundo. Eu estou te dando profundo, tá bom? Profundeza nas verdades da Escritura Sagrada. Meu propósito é fazer entender. Aqui, ó. E disse, vão por todo mundo, 16:15, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Jesus disse isso. Ok? Mateus 28, aqui, ó. Mateus 28. Vamos, próximo texto aqui, ó. Mateus 28, 19. 18, 19. Aqui, ó. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o pré-batismo é válido. É válido. Ok? Ele é válido. Tá bom? Mas não podemos colocar impedimentos se a pessoa crê. Então a pessoa está lá. Jesus deu pré-batismo por um ladrão na cruz? Não deu. A circunstância vai determinar a ação. Ok? A pessoa que está lá no leito de morte quer se batizar, vou dar pré-batismo para ela? Não tem como. As circunstâncias vai determinar a forma de agir. E devemos agir conforme a Escritura Sagrada. Portanto, vão, faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. É o que Jesus disse aí. Tá bom? O que a pessoa precisa para ser batizado? Romanos, que é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, aqui, ó. Romanos 8. Não é 8 não. Romanos 9. Aqui, ó. Oh, meu Deus. Romanos 9. Calma aí. Romanos 10, perdão. Romanos 10. Romanos 10, tá? Eu errei. Porém, o que diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar, o eunuco fez, Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Versículo 10. Porque com o coração você crê. Então, o que é preciso para ser salvo? Crer. Crer. Com o coração você crê para a justiça. Que justiça? A justiça que Deus fez. O perdão que Deus, traz através do sacrifício de Jesus. E com a tua boca você confessa para a salvação. Então, olha aqui a união das coisas. Crer com o coração e confessar e batizar. É isso aí que a Bíblia ensina, tá bom? Então, só entrei nesse aspecto para você, para te mostrar que nós devemos ter humildade. Voltando aqui à teologia. Meu Deus do céu, calma aí. Não, faz isso não, arquivo. Pelo amor de Jesus. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá no meu WhatsApp. Vai abrir ele aqui agora. Então, eu fui lá só para mostrar para vocês, tá ok? Calma aí. Tem paciência comigo. Apresentar. Aí, nós estávamos aqui. Teologia sistemática. Então é isso aí. Tá ok? Devemos ter humildade. Teologia é para nós não cair em erros. Tá bom? Por que estudar teologia? Para não cair em erros. Não quer dizer que você não vai errar, mas minimiza a situação. Para defender a sua fé, 1 Pedro 3,15 fala que nós devemos, estar capacitados a responder às pessoas a respeito da nossa fé. Tá bom? Se eu não me engano é esse texto, tá? 1 de Pedro 3,15, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 3,15, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Olha aqui. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão da esperança de vocês. Ok? A razão da esperança de vocês. Então é isso aí. Então nós, voltando aqui. E Efésios capítulo 4.
versículo 13, que é para crescer. Por que estudar teologia? Para defender nossa fé, 1 de Pedro 3,15. Para crescer espiritualmente. Aí nós vamos lá, aqui, ó. Efésios 4,13, né? Aqui, ó. Efésios 4,13, para você aqui, ó. Eu não li com o tempo, tá? Se tiver gostoso, você vai ficar na live, se você estiver gostando. Então, vai ficar no vídeo, né? Vai ver o vídeo até o final. 4,13. Portanto, peço que não desanime por causa das minhas tribulações. Ah, não, tá errado. Esse aqui é o 3. É o 4,13, tá? Aqui, ó. Até que cheguemos, olha para você ver, à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Você vê lá? Para que estudar teologia? Para o crescimento espiritual. Aí a base do versículo referência lá é o quê? Até que cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, para amadurecer, tá bom? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, ensinamentos, falso ensinamento. Então, para que estudar teologia? Para isso, para crescer na fé e não ser levado por qualquer coisa que as pessoas dizem. Entende? Qualquer pregação, qualquer fala. Aí aqui, ó. Para não ser levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, ensinamentos errados. Pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Tá vendo? Então é isso. A teologia preocupa com isso. E quando você entende essa verdade, você quer estudar teologia. Ok? Para defender a fé, para crescer espiritualmente, que é o versículo que nós acabamos de ver, e para ensinar os outros corretamente. Não foi o que Jesus disse? Vão por todo mundo, né? Façam discípulos de todas as partes. Como que eu vou fazer discípulo se eu não sei explicar para a pessoa? Eu não sei ensinar ela o básico da fé, o básico da fé. Ah, não, isso aí é papel dos pastores, dos evangelistas. Não, não é isso. É uma ordem que Jesus deu para a igreja em si, em geral. E você faz parte da igreja, você que é cristão. Você que é cristão, você faz parte da igreja. Então é uma ordem que você também pode cumprir. Ah, eu não estou cumprindo, não conheço, não sei, não entendo. Então passe a mudar esse contexto de situação, ou seja, mudar essa situação aí. Procura conhecer. Vai estudar a respeito da sua fé. Vai fazer teologia para você aprender e ensinar as pessoas. Jesus disse, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu ordenei a vocês. Então, por que estudar teologia? Para ensinar os outros corretamente. Teologia é relacionamento. Botou um acento ali, tá? Não é só cabeça, mas também é coração. Não é só intelecto, é sentimento, teologia. Porque teologia é o conhecimento de Deus. Então, eu tenho que estudar teologia, buscar esse conhecimento de Deus com o coração. Não só com a razão, mas com o coração, corpo, alma e espírito. Teologia sem amor, olha lá, se você não estudar com o coração puro, um coração sedento em conhecer sobre Deus, vai ser teologia sem amor. Teologia sem amor é frieza. Ah, teologia te deixa frio. Por quê? Quis estudar teologia para debater com os outros. Para tirar uma de bonitão, de bonitona. Estudou teologia sem amor. Se tornou frio, igual picolé. Por quê? Não teve o sentimento verdadeiro, ou seja, o amor. Teologia sem amor é frieza. Amor sem teologia é erro. Olha que lindo. Teologia sem amor é frieza. Amor sem teologia é erro. Então você pode estar servindo a Deus por amor, mas você não tem o conhecimento. Você quer conhecer e às vezes você erra muito porque você não conhece muito. Você não conhece o básico, melhor dizendo. Entende? Então, eu amo a Deus. Mas e aí? Se você ama, você vai querer conhecer a Deus. Ué. Não é assim que funciona? Se você ama, você vai conhecer a Deus. Vai procurar conhecer a Deus. Vou te mostrar aqui. Bíblia Sagrada para você, meu querido
e minha querida. Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Bíblia para você, querido e querida. Bíblia, 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 Bíblia. O glória. Versículo, João 14, 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha o versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha para você ver que coisa linda. Então tá aqui, Jesus disse que quem ama ele guarda a sua palavra. Mas como que eu vou guardar a palavra de Deus se eu não conheço ela? E eu não quero conhecê-la. Então teologia. Calma aí. Isso. Amor sem teologia é erro. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Jesus disse, né? Os que me amam guardarão a minha palavra. Olha aqui para você ver um exemplo de uma pessoa que ama. Olha aqui, olha para você ver que coisa linda. Vem cá, Salmo 119. Salmo 119, verso 105, aqui, ó. Não, verso 11, perdão. Verso 11, vem cá, Salmo 119. Olha aqui para você ver. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não quer dizer que você nunca vai pecar, que você nunca vai errar, mas vai minimizar. Uma coisa é eu errar sem conhecimento. Então, quando eu não conheço, eu erro em maior proporção. Agora, quando eu conheço, eu estou ciente do meu erro. Ok? Tá bom para você? Salmo 119, verso 11 aí. João 14, 20 lá, 23. Tá bom para você? Então vamos voltar pro slide. Vem aqui. Teologia sem amor é frieza, amor sem teologia é erro. Precisamos de equilíbrio. Precisamos de quê? Equilíbrio. Bíblia. Bíblia de novo. Bíblia de novo. Bíblia sagrada. Bíblia sagrada de novo. Vamos embora. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia. Olha aqui para você ver. João 4, 24. Precisamos de equilíbrio. João 4, 24. Olha. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Precisamos de equilíbrio. Ok? Precisamos de equilíbrio. João 4, 24. Tá bom? Precisamos de equilíbrio. Por que estudar teologia? Para ter equilíbrio. Para saber adorar a Deus em espírito e em verdade. Para isso precisamos estudar teologia. Frase impactante. Todo cristão é um teólogo. A pergunta é: você é um bom teólogo ou um mau teólogo? Mas como assim, Samuel? Todo cristão é um teólogo. Eu te ensinei no começo do vídeo que teologia significa conhecimento de Deus, não é? É o estudo das coisas de Deus. De forma literal, no sentido real da palavra, a maioria das pessoas é um teólogo. Toda pessoa que busca um conhecimento de Deus está fazendo uma teologia. Porque teologia é o conhecimento de Deus. Ok? O católico tem uma teologia. O espírita tem uma teologia. Quer dizer o quê? Ele tem um conhecimento de Deus. O católico tem um conhecimento de Deus. Cada um. Só que a teologia saudável é o conhecimento de Deus através daquilo que foi revelado pelo próprio Deus na Escritura Sagrada. Então, a teologia saudável é o conhecimento de Deus, né, fundamentado na Bíblia Sagrada, naquilo que Deus revelou. Então, o que diferencia o cristão evangélico das demais religiões é que, para o cristão evangélico, a Bíblia é a única base de fé e prática. Ou seja, eu tenho fé no que está escrito na Bíblia. E dentro da Bíblia está a forma como eu devo andar, como eu devo viver a minha vida, professar a minha fé. Dentro da Bíblia está a verdade sobre Deus, o que Deus pensa, o que Deus fez. Né? Isso é teologia. O que Deus aceita,
o que Deus não aceita, o que Deus fez, o que Deus vai fazer ainda. De certa forma, muitas pessoas é um teólogo. As pessoas que buscam o conhecimento de Deus, não um ateu. Até um ateu já foi um teólogo, assim dizendo. De certa forma, tá bom? Porque no sentido da palavra, teologia é o conhecimento de Deus. Só que tem teologia que é conhecimento de Deus que não está fundamentado na Bíblia. Então aí está a divisão das religiões. Tem pessoas que conhecem Deus de uma forma extra-bíblica. Ou seja, não é o Deus da Bíblia. Ah, não, Deus não é desse jeito. Aí você fala, mas a Bíblia está escrito isso. Ah, mas a Bíblia foi escrita por mãos humanas. Ah, Deus fala que não pode consultar os espíritos. Um exemplo, tá? Está escrito na Bíblia. Não, os espíritos vêm da parte. Os espíritos são bons, vêm da parte de Deus. Aí faz a mistura. Ok? Ah, Deus fala que não pode. Está na Bíblia Sagrada que não se deve adorar a imagem. Não, mas as imagens é de pessoas boas. Entendeu? Só para explicar para você, no amor de Deus, tá? Não tô aqui diretamente. Por que eu falo diretamente? Porque de certa forma, se você é de outra religião, você vai se sentir um pouquinho cutucado aí. Mas a minha intenção não é te cutucar, a minha intenção é te explicar. Não é aqui mostrar que eu sou melhor do que você, muito pelo contrário, eu me coloco na condição de seu servo aqui agora. Estou a seu serviço. Às vezes te explicando algo que você não entendia. Ok? Então, de certa forma, todos são um teólogo. De certa forma. Mas a pergunta é, você é um bom teólogo? A sua teologia, o seu conhecimento de Deus está fundamentado na onde? Nas suas experiências de vida? No que você ouviu? Ou na Bíblia Sagrada? Qual é o fundamento da sua teologia? Qual é o fundamento do seu conhecimento de Deus? Ah, eu sou assim porque meu pai e minha mãe eram assim. Então quer dizer então que você está cativo ao conhecimento do seu pai e sua mãe. Você não quis aprender a caminhar com as próprias pernas, não. Você não quis ter a opção de saber um pouco da condição que você está, da religião que você está, e se há outras opções mais coerentes com o que está escrito na Bíblia. Você não quer saber o que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas são assim, não querem nem saber o que está lá. É de uma determinada religião porque o pai e a mãe é. Então quer dizer, então, se seu pai e a mãe for traficante, você vai traficar? Não. Ou sim. Então, aí casa, um exemplo. Ah, meu pai criava meu filho assim, então vai ser assim. Meu pai tratava a mulher assim, então vai ser assim. Tratava minha mãe assim, vai ser assim. Ah, minha mãe cozinhava assim, vai ser assim. Não, gente, nós, quando somos filhos, devemos crescer. E quando crescer, assim como nós temos a opção de tomar rumo, de sair de casa, casar e seguir nossa própria vida, nós temos também a liberdade de escolher aquilo que é correto para a nossa vida. Entende? Eu não estou falando contra as religiões aqui. Contra, sim. Tá certo que vai, querendo ou não, vai dar uma afrontazinha. Entendeu? Vai ser uma opinião diferente. Mas a minha opinião tem fundamento dentro da Bíblia Sagrada. Então não é uma opinião minha. Então o que acontece? Ah, é porque meu pai e minha mãe foi assim. Deixa eu dizer para você, eu vim de família, as origens da minha família é de pessoas de outras religiões. Não evangélicas, isso mesmo. A mãe do meu pai era rainha do Congado. Os bisavós da minha mãe, espíritas. Você entendeu? A minha família, muitos da minha família, católicos. A minha família vem dessas linhagens aí. Por que eu me tornei cristão evangélico? Porque eu escolhi. Eu quis. Eu achei mais coerente. Eu entendi. Falei, poxa, se a Bíblia é a palavra de Deus, então a Bíblia vai contradizer muita religião. Ou eu deixo a Bíblia de canto e fico com a religião que eu quiser, ou eu abraço o que a Bíblia diz e fico com aquilo que a Bíblia me apresenta, que é Jesus, o único Salvador, Deus o único que pode ser adorado, é o Deus que está escrito lá que ele mostra a sua vontade, como a gente devemos agir, o que a gente não pode, o que a gente pode.
o que é bom para nós, o que não é bom para nós, está escrito na Bíblia. Então, se eu abraço a Bíblia como palavra de Deus, eu escolhi uma religião que é mais coerente com a Bíblia, religião evangélica, ok? Como começar a estudar teologia? Ler a Bíblia, já está falando teologia. Já é o primeiro passo. Usar livros confiáveis e comentários bíblicos. Participar de estudos e cursos. Orar para o Espírito Santo te iluminar. Então, olha os passos para você começar a estudar teologia aí. Ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu estou buscando o conhecimento de Deus. E isso já é no sentido literal da palavra, teologia, é uma teologia, buscar o conhecimento de Deus. Usar livros confiáveis, livros que têm base bíblica, fundamento bíblico, ok? Comentários bíblicos. Participar de estudos da igreja, escola bíblica dominical e cursos, dentre os cursos de teologia. E o que mais? Orar ao Espírito Santo, pedir para ele, Espírito Santo, eu vou ler, me ilumina. Espírito Santo, estou lendo esse comentário, me ilumina. Espírito Santo, eu estou lendo esse livro, me ilumina. Espírito Santo, estou participando desse estudo, me ilumina. Espírito Santo, estou fazendo esse curso, me ilumina. Ore ao Espírito Santo, é Ele que ilumina o nosso caminho. Deus deseja ser conhecido, ok? E o próprio Jesus disse o quê? Na época de Jesus, Jesus preocupava com isso. Jesus disse assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, perecer fala morrer. O povo está sendo destruído, está morrendo, está se acabando por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Como que eu te provo que é conhecimento de Deus? Aqui, ó. Aqui. Oséias. Bíblia. Vamos, Bíblia. Bíblia aqui, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o amanhecer. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. Então, vamos prosseguir conhecer a Deus, porque o Senhor está voltando e o Senhor vai vir com uma chuva fora de época. Significa o quê? Às vezes, está esperando chuva na época de chuva e ela não vem na época de chuva. Vai vir de repente, o Senhor virá de repente. Ok? Versículo 6. Oséias 6. Pois quero misericórdia. Essa palavra é Deus dizendo. Quero misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Quero misericórdia, não sacrifício. Deus disse isso porque o povo de Deus era um povo que sacrificava, mas vivia uma vida errada. Nessa época aí. Eles pecavam contra Deus, vivia desobediência, aí ia lá e sacrificava. Ia lá e sacrificava. Errava e sacrificava. Aí chega um momento que Deus usa o profeta para falar assim, olha, eu quero que vocês ajam de misericórdia. Por quê? Eles sacrificavam, mas não tinha misericórdia do seu próximo. E Deus é misericordioso. Eles não agiam como o seu Deus, como o Deus deles. Aí Deus fala assim, eu quero misericórdia. Eu quero conhecimento de Deus. Mais do que sacrifício. Eu quero misericórdia. E não sacrifício. Deus está falando assim, vocês estão me entendendo errado. Se vocês realmente me conhecessem, soubessem quem sou eu, como eu penso, como eu ajo, vocês saberiam que eu sou misericordioso. E vocês teriam misericórdia. E vocês parariam de viver essa vida errada suas e vive o errado e fica trazendo sacrifício. Vive o errado e traz sacrifício. Para com isso. Eu não quero sacrifício. Eu quero conhecimento. Porque quando você passar a me conhecer, você vai entender que não adianta de nada ter sacrifício se você não conhece. Se você não conhece Deus, você vai fazer sacrifício de tolo. Quantos sacrifícios de tolo eu fiz por não conhecer a Deus? Quantos votos de tolo eu fiz por não conhecer a Deus? Aí tem... Por que esse versículo aqui ele é bom eu martelar nele? Porque tem aí os bonitão. Eu sou de jejum no monte da oração. Eu sou de sacrifício 7 dias no monte, pão e água. Do sacrifício. Parabéns, varão. Parabéns, varoa. Certo? Sacrifício é? Olha o que Deus diz. Misericórdia. Não sacrifício. Conhecimento de Deus. Porque tem pessoas que falam do sacrifício de Deus como se eles fossem salvos pelo jejum que ele fez no monte. Por ficar no monte 7 dias, 1 mês, 2 meses. Você não é salvo por causa disso não, bonitão. O único sacrifício que Deus aceita para a salvação é o sacrifício que o próprio Deus fez.
Qual que foi? Enviar seu filho para morrer na cruz do Calvário. Lá no Calvário. O único sacrifício que ele aceita para salvação. Aí a pessoa peca, tem pessoas que é assim, tá? Pecou, caiu em adultério. Eu preciso me santificar. Vou ficar 21 dias no monte comendo pão e água. Meu filho, um caminho mais simples para você. Um caminho mais simples para você aqui, ó. Para você sair desse pecado aí, ó. Ó o caminho simples para você aqui, ó. Provérbios 28, 12 e, 28, 13. Olha aí, ó. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcança a misericórdia. Abandona o adultério, filho. Confessa o seu pecado e abandona ele. Fala para Deus: Deus, é minha fraqueza. Eu pequei, Senhor. Me ajuda a não cair nesse pecado, mas pronto aí, ó. Quem confessa e abandona alcança a misericórdia. É o que Deus cobrou do povo dele, misericórdia. O que é misericórdia? Você merece a pior punição pelo seu pecado, as consequências terríveis. Mas a misericórdia é a ação de Deus de não te punir da forma que você merece. Ok? Deus tem misericórdia, meu Deus. Deus não me puna da forma que eu mereço. Deus é misericordioso. Deus teve misericórdia de nós. Deus foi lá e puniu o filho. Não da forma que o filho mereceu, mas da forma que nós merecíamos. O que nós merecia, Jesus foi punido. Ok? Então, eu fico no monte, é porque não sei o quê. Não estou desprezando isso não, tá? Estou falando porque tem uns bonitões aí que eles falam perto da gente como se eles fossem seres angelicais, né? Fosse uma divindade, fosse o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha aqui para vocês aqui, ó. Né? Olha lá, foi Provérbios 28, o quê? 28, 13, né? Agora, olha isso aqui, ó. Olha. Versículo 9, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Aí, caminho mais fácil para você. Sacrifício. Samuel, eu não jejuo para perdão de pecado. Eu não faço isso. Já fiz. Eu não fico no monte para perdoar o pecado. Eu caí em fraqueza, eu vou precisar no monte ficar me santificando para perdoar meu pecado. Não. Tá certo você ir lá para santificar e mortificar a sua carne. Bom, mas quando desce de lá que é o problema. É quando o varão desce do monte, quando a varoa desce do monte, ele tá com o rolo da revelação, ele tá com a Bíblia pronta. Ele trouxe outra Bíblia. Aí começa a falar coisa que não tem nada a ver, que viu asa de anjo, viu brasa, viu não sei o que, viu fogo, viu um bocado de coisa. O celular tá descarregando. Então, o que acontece? O problema é esse. Não é pecado ir ao monte orar. Mas não se considere divino. Não considere que seu pecado é perdoado porque você foi e jejuou, tá bom? O caminho mais fácil eu te ensinei. Como que eu sei esse caminho mais fácil? Como que eu sei? Conhecimento, que é o que Deus disse. Eu quero misericórdia, eu quero conhecimento, porque se você conhecer a Deus, você vai saber a forma como Deus age. Deus age como? No perdão do pecado. Eu confesso e deixo. E vem a misericórdia de Deus. Eu confesso e Deus é fiel e justo para me perdoar do meu pecado e me purificar de toda justiça. Ok? Teologia é conhecer a Deus e tornar esse conhecimento prático. Ok? Isso nos leva a adorá-lo e a servi-lo e viver para a glória dele. Então eu não fiz teologia para me ser orgulhoso, soberbo. Não. Jamais. Deus resiste ao soberbo, mas a graça ao humilde. O que é humildade? Samuel, você tem um conhecimento? Tenho. Samuel, você é orgulhoso. Tá falando que você tem conhecimento, se achando? Não. É porque você acha que ser humilde é mentir. Tem pessoa que fala assim, sobe lá para pregar e fala assim, eu vim aqui contar a história. Meu filho, ninguém vai para a igreja para ouvir história, não. Vai para ouvir pregação. Paulo diz que Deus resolveu salvar pela loucura da pregação, não por histórias. A pessoa até sabe, tem conhecimento bíblico, sobe lá no púlpito, aí quer parecer humilde. Eu vim falar história para vocês. Eu gosto de contar história. Então desce do púlpito, porque o púlpito é para pregar a palavra. Amém? Oh, glória. Entende? Então, humildade é eu
reconhecer o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na sua vida, Samuel? Deus me deu graça, abriu portas, me providenciou meios para que eu venha ter esse conhecimento que eu estou ensinando, compartilhando com você. E essa é a minha humildade. A humildade é eu reconhecer o que Deus fez na minha vida. E qual que é a sua humildade? É reconhecer aí. Será que você está reconhecendo que você não sabia dessas coisas? Então, teologia é conhecer Deus e tornar esse conhecimento prático. Viver Deus na prática. Isso nos leva a adorar a Deus e a servi-lo para a sua glória. E viver para a sua glória. Aplicação prática. O que vou mudar a partir de hoje? Aplicação prática. A partir do momento que eu aprendi teologia, o que eu vou mudar? Algo em mim tem que mudar. Fiz teologia, algo tem que mudar. Em mim, não nos outros. O mal das pessoas é o quê? Fazer teologia e querer mudar os outros. Não, meu filho. A mudança que você quer nos outros, faça em você primeiro. Como posso ajudar os outros a conhecerem a Deus? Fiz teologia, como eu posso? Ensinando, pregando, como eu estou fazendo aqui. Próximo ali. Minha vida reflete o que eu sei sobre Deus? Opa, aprendi o que Deus pensa a respeito do adultério, sobre o sexo, relações sexuais, sobre magia negra, sobre feitiçaria. Aprendi, fiz teologia, aprendi que Deus não gosta dessas coisas. Nossa, eu ando fazendo sexo ilícito, um exemplo, tá? A pessoa anda fazendo sexo ilícito, anda na feitiçaria, mas fez teologia. Mas e aí? E a sua vida agora vai refletir o que você aprendeu sobre Deus? Então é preciso viver na prática. Perguntas. Alguma dúvida sobre o que é teologia? Escreva no comentário. Qual ramo, qual área da teologia você gostaria de estudar? Te dou uma dica. Teologia sistemática tem que ser para você a primeira, que é a que vai organizar a sua mente. Como podemos aplicar isso na igreja, a teologia? O conhecimento que você tem agora, como você pode aplicar? Sendo um professor da escola bíblica dominical. Pastor, eu quero dar discipulado. Eu quero evangelizar. Eu quero pregar agora. Eu quero ajudar quem não sabe. Isso. Olha lá, Oséias 6,3 está aí, ó. Versículo para memorizar. Oséias 6,3. Olha lá, 2 de Pedro 3,18. Diz, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer, teologia é crescer. Tá bom? Guarda esses versículos aí. Martela sua mente com eles. Tá bom? Aqui eu errei aqui, tá? Perdão, tá bom? Vou finalizar aqui, ó. A frase crescer na graça e no conhecimento é uma referência bíblica encontrada em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Significa buscar o conhecimento contínuo na fé e no entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. Crescer no conhecimento envolve estudar a Bíblia e outros materiais que auxiliam a compreensão dos ensinamentos cristãos. Buscar sabedoria e discernimento para aplicar esses conhecimentos na vida diária. Aprofundar o conhecimento sobre Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Em resumo, crescer na graça e no conhecimento é um chamado para o crescimento constante na fé, no amor e na compreensão de Deus e de seus ensinamentos. Aí, cresçamos, fim. Tá bom? E para você que ficou até o final, parabéns. Se você gostou, eu procurei aqui, gaguejei, garrei, procurei aqui tirar o meu tempo para gravar esse vídeo e compartilhar para você um pouco do que eu sei de forma resumida a respeito de teologia. Meu propósito aqui foi tirar o seu medo de teologia. Foi te explicar o que é teologia. Mostrar para você que que é um cristão e você é um teólogo, não de carteira registrada e acadêmico. Ainda não. Mas você está buscando o conhecimento de Deus, do seu jeito, né? Só que eu te convido a abrir um pouco mão do seu jeito e buscar do jeito correto. Faça um curso de teologia. Participe
dos estudos bíblicos, da escola bíblica dominical. Sente-se aos pés das pessoas que têm, né, conhecimento para te ensinar. Seja humilde, reconheça a sua condição e peça ajuda. Deus te abençoa. Curte, compartilha se você achar interessante e veja quantas vezes você quiser aí na minha página do Facebook. Um abraço.